Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Mizilane, e hoje nós vamos continuar nosso vídeo de análise de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Válido ressaltar que, caso você tenha pego o bonde andando, não tenha visto o vídeo anterior, ou não tenha visto como são os critérios, eu vou deixar aqui um link tanto para o vídeo para os critérios, quanto para o vídeo para a nossa playlist só dos vídeos da análise de Kimetsu no Yaiba. Tá ok? Eu não sei se eu vou deixar na tela ou aqui na descrição, mas vai estar em algum lugar, você pode ter certeza disso. Então, seguindo com o nosso critério de análise, com o nosso foco total, a gente entra no critério de cenário, melhor dizendo, né? No cenário de cenário, pera. Então, como é o cenário de Demon Slayer? A gente, quando fala do cenário de Demon Slayer, ele se passa num cenário de um Japão na era industrial, ali no início dos anos 1900, com cidades e ruas muito bem representadinhos, muito bem desenhados. Os tipos de pessoas e as vestimentas e tudo são muito padrão, muito assim, de acordo com os relatos históricos da época. Até a questão de armamentos e utilizados na história, veículos e tudo mais, são muito de acordo com o que se tinha na época. Então existe uma fidelidade histórica muito boa nesse ponto e que te faz realmente crer que você está num ambiente do Japão feudal com uma camada extra onde tem essas coisas sobrenaturais. Quais são os diferenciais principais do cenário e que tornam ele único? Bom, nós temos no cenário de Kimetsu no Yaiba, existe uma fundação de caçadores. Existem os caçadores, que são pessoas que usam técnicas chamadas respirações. E essas respirações, elas fazem com que você consiga canalizar a sua energia interior para gerar energias e poderes especiais, geralmente usados como técnicas de espada. É muito similar a técnicas que a gente já vê até nas artes marciais, como o próprio Tai Chi, o Kendo, o Kung Fu, o Karatê e diversas outras artes marciais, principalmente as orientais, em que a gente vê essa questão da concentração, do foco e da calma interior, do equilíbrio interior, para conseguir um maior desempenho, uma energia maior. E quando você tem, além disso, né, você tem materiais especiais que eles usam para as armas e para as vestimentas deles, que são de um minério específico que só é encontrado em lugares específicos, são minérios de meteoritos. Então você tem muitas coisas que são especiais e que são únicas desse universo. Além disso, você tem os próprios Onis, os próprios demônios, que são, na realidade, pessoas que foram transformadas em demônios. E essas pessoas são transformadas em demônios após algo que aconteceu na vida delas. Então todo demônio ele tem uma experiência trágica, ele tem alguma coisa que fez ele se transformar. Você tem personagens que são demônios que vieram através até mesmo de maldade mesmo, ou de alguma coisa mais cruel, né? Existem sim. Mas existem pessoas que simplesmente passaram por situações de extremo desespero e que nessa situação de desespero, sem saída nenhuma, eles venderam seu corpo e sua alma em troca de poder para sair daquela situação. E em troca disso, eles se tornam demônios que têm que consumir carne e sangue humanos para continuar vivendo, se desenvolvendo e se tornando mais fortes. E em troca disso, eles nunca podem ver o sol. Sim, os demônios eles não podem tocar o sol. O sol simplesmente os destrói completamente. Eles são meio parecidos com vampiros nesse quesito, na nossa mitologia ocidental, né? Então, o diferencial do cenário são todos esses poderes, essa camada extra, tanto do poder político quanto do poder mesmo, diretamente falando, que existe nesse universo, né? Você tem uma relação direta
e que faz com que você crie um poder oculto, né? Mesmo no quesito político, além do governo, além do rei, do daimyo e dos senhores e tudo mais, quer dizer bem que não é daimyo mais porque o Japão já não é Japão feudal, mas tudo bem. Mas além do poder existente com polícia, políticos e afins, existe um poder adicional, que é um poder que é esse poder secundário, que é uma fundação que cuida dos demônios e em troca eles recebem certos benefícios. Eles recebem passe livre em certos lugares e tudo mais, mesmo tendo que agir às sombras. Eles seriam como uma organização secreta, tá? Esse cenário, o cenário ele é extremamente crível. Agora vem o terceiro critério. Se o cenário é crível e se passa um senso de veracidade. E sim, bastante. As pessoas, quando lidam tanto com demônios quanto pessoas usando respiração, têm um choque imenso de realidade. E você consegue notar que elas não conseguem. Que elas têm um choque, que não é uma coisa comum. Que não é, o cara tá soltando poder ali, normal, tá suave. Não, realmente são pessoas comuns, aquilo é uma coisa secreta, é uma coisa que existe e que há um choque. E até as questões de manipulação e de como os demônios se ocultam e se escondem entre os humanos e de como os caçadores têm que driblar certas barreiras sociais para conseguir chegar nos objetivos. Isso tudo é passado de uma maneira muito crível. A série se dá ao trabalho, o autor se dá ao trabalho e se dá de criar essas camadas e criar essas viradas de enredo de maneira que você consiga enxergar todas essas camadas e consiga e consiga crer realmente naquela história. Então você tem uma história, você tem uma Oni que se esconde como uma médica, mas ela usa os poderes dela para curar as pessoas. Você tem o próprio vilão que anda camuflado entre os humanos porque ele tem o poder de mudar de forma e de mudar de aparência. Você tem um Oni que se esconde numa determinada casa e essa casa foi vista como pessoas como um lugar mal assombrado e ninguém vai mais para aquele lugar. Então você tem várias questões que acabam levando você a crer e enxergar aquele universo como uma parte da realidade, uma parte à parte da realidade, ok? Se esse cenário é bem apresentado, esse cenário, na parte do anime, ainda falta apresentar muita coisa desse cenário, mas toda a parte pela qual o anime transgride, né, que ele vai passando, ela é muito bem apresentada sim. Você tem uma introdução a cada personagem, e você tem uma pequena introdução às suas personalidades, às suas motivações, aos locais onde eles vão, às pessoas que vivem naqueles locais. Você tem uma pequena introdução a cada coisa, e é muito interessante porque o próprio protagonista, ele era de um lugar muito isolado. Então ele tinha pouco conhecimento sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre tudo mais. Então você tem o prazer e o gosto de ir conhecendo o cenário junto com o protagonista. Então é como se você estivesse sendo pego pelas mãos por ele e indo junto com ele descobrindo esse mundo e conhecendo isso. Então ela traz um senso de descobrimento, de aventura que é muito importante também. Além de outros inúmeros fatores. E se o cenário é pequeno ou grande? O cenário da história ele se delimita ao Japão, tá? A história ela engloba, nesse arco do anime, ela engloba só uma pequena parte. Ela mostra poucas coisas sobre os pilares, né, os Hashiras, que são os topos, né, os mais fortes de todos os caçadores. Ele mostra pouco sobre o vilão e sobre suas reais motivações, mas ele te dá uma introdução e te dá um teaser, ele te dá um aperitivo daquilo e te faz querer saber um pouco mais.
Então, ele vai te mostrando aos poucos e faz questão de que cada coisa que ele mostra seja bem mostrada e bem apresentada, mesmo que tenha que se levar um pouco de tempo para isso. Então, na primeira temporada e na parte do cenário que é apresentada e mostrada para nós de Kimetsu no Yaiba, podemos dizer que temos novamente a nota máxima de excelência no quesito cenário. Ok, guys? Então, fiquem ligados que amanhã tem mais um vídeo e vamos seguir no próximo quesito, que é personagens. Quando eu digo personagens, vale ressaltar que eu estou falando de todos os coadjuvantes, todos os personagens secundários da trama. Ok, guys? Então, muitíssimo obrigado e até amanhã!